Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, para a hora que for me assistir, ok? É o seguinte, meu nome é Antônio Emanuel. Eu vou aqui passar aqui a minha teoria que eu fiz, teoria vida e morte do planeta Marte. É isso aí, vida e morte do planeta Marte. Vamos lá. Bom, aqui vou escrever minha teoria da vida e morte do planeta Marte. Então, melhor dizer que o planeta Marte já existia vida muito antes que o planeta Terra, há milhões ou bilhões de anos para trás, né? O planeta Marte já existia, né, vida muito antes do planeta Terra, né? Então, isso implica que o planeta Marte, na sua vida plena, já existia mares, rios, florestas, animais e até biomas variados, inclusive vidas inteligentes. Então, todos os planetas que formam o nosso sistema solar já estavam praticamente todos formados, todos já dentro de seus alinhamentos de órbita com o Sol. Então, só que o planeta Marte teve as condições favoráveis para o surgimento da vida primeiro que o planeta Terra, talvez bilhões de anos para trás, anterior da formação de vida no planeta Terra, né? Portanto, o planeta Marte praticamente já existia vida muito antes da era dos dinossauros na Terra. É isso aí. Então, o planeta Marte vivia plenamente em paz e a vida fluía muito bem, né? Então, os habitantes e o planeta Marte nem imaginariam o que estaria para acontecer. Ou pior, algo destruidor já estavam a caminho na trajetória do planeta Marte, vindo e surgindo dos confins do universo profundo e absoluto. Pois é, né, gente? Esse algo que estaria vindo, né, em direção a Marte, vinha dos confins, né, do universo absoluto. Vinham de longe, né? Por incrível que pareça, o algo que estaria vindo em direção ao planeta Marte, nada mais ou nada menos, era o terror da destruição, o esquadrão dos asteroides assassinos. Esses ditos cujos vinham com a determinação de destruir, detonar, aniquilar tudo e todos que por azar estivessem na sua trajetória, né? Esses caras vinham, né, predestinado mesmo, né? Quem tivesse na sua trajetória estava ali ferrado. Pois é, vamos lá. Por incrível que pareça, cada um desses assassinos eram incrivelmente gigantescos e desproporcional de tamanho igual ou maiores do que atingiu a Terra na era da destruição dos dinossauros. Esse esquadrão dos asteroides assassinos, esses caras vieram de muito longe, dos confins do universo profundo, primitivo e absoluto. Esses caras aqui vieram de muito longe, longe mesmo. Tipo assim, esses asteroides foram desprendidos de alguns objetos grandiosos ainda em formação em meio às turbulências naqueles ambientes caóticos e de altas temperaturas radiantes, né? Pois é, esses caras aí, né, surgiram aí, vieram de muito longe, né? Eles, tipo assim, nasceram em um ambiente muito caótico, né? Vamos lá. Ainda naquele universo em formação, onde as estruturas físicas ainda não estavam definidas, e assim foram se aglomerando aos centenas de milhares, formando suas próprias órbitas independentes, chegando ao ponto de saturação orbitária e, consequentemente, os mesmos foram se resfriando e se concretizando e solidificando, se tomando suas formas sólidas definitivas, né? Pois é, esses caras aí
eles se formaram aí, né, nesse ambiente caótico, né, o universo ainda, né, aquele tempo ainda muito primitivo, né, ainda meio em que formação, esses caras se formaram aí, né. Aí ficaram ali e formaram a sua própria órbita, né. Era assim, tipo assim, aqueles ambientes muito caóticos, né, muitos objetos batendo entre si, objetos batendo com outros objetos grandiosos, e assim eles foram, eles iam se quebrando, né, e ali eles foram fazendo a sua própria órbita, e ficaram ali, né. E daí por diante, aos milhões de anos, o pior aconteceu. Esse esquadrão de asteroides supergigantescos que acabaram de se formar, por incrível que pareça, eles foram aumentando de velocidade estupidamente e chegando ao ponto de romper a sua própria órbita em que os mesmos foram criados. Quer dizer aqui, né? Esses caras nasceram ali, né? Nesse ambiente caótico, foram se aglomerando, né? Aí chegou um ponto que esses caras, que a própria órbita em que eles estavam, não suportou esses caras. A própria órbita, né, expulsou esses caras porque não suportava mais aquele cinturão ali, né, de asteroide. Né? E assim saíram em rumo dos universos profundo e absoluto. Pois é, né? Foram expulsos da sua órbita, em que eles, né, construíram ali, né? Então a órbita não suportou esses caras e esses caras saíram em rumo ao universo profundo, né? Sem destino, né? Pelo universo profundo. E aí eles saíram. Na mais profunda escuridão, sem rumo e sem trajetória definida, aos milhares rasgando as escuridão, né? Formando assim o esquadrão dos asteroides assassinos. Então, foi assim que esses asteroides, que esse esquadrão de asteroides assassinos se formaram. Foi assim que eles se formaram, né? Nesse ambiente caótico, turbulento, né? Muitas turbulências, temperaturas altíssimas, eles se formaram ali. Então, se formaram e chegou ao ponto que a própria órbita não suportou mais esses caras. Aí eles saíram vagando por aí, né? E assim, o esquadrão dos asteroides assassinos percorreram, rasgando todo aquele universo profundo e absoluto, aos milhões ou bilhões de anos, até que finalmente o planeta Marte estava em sua trajetória. Então, o pior aconteceu. O planeta Marte foi bombardeado sem piedade e sem misericórdia pelo esquadrão dos asteroides assassinos, de tamanhos gigantescos por todo o planeta, né? Pois é. Na hora que eles saíram, né? Vieram rasgando esse universo profundo. Aí pronto, por azar, Marte, o planeta Marte estava na sua trajetória. Aí não teve escapatória para Marte, né? Vamos lá. Então, com todos esses asteroides detonando o planeta Marte em regiões diferentes por todo o planeta, as radiações atômicas e as temperaturas incalculáveis e as massas terrestres do planeta indo pelas atmosferas, cobrindo todo o planeta Marte, causando super efeito estufa, de reações imediatas, sufocando todo o planeta Marte. Pois é. Logo de início, né? Logo de cara aqui, que eles começou o bombardeamento, Marte foi logo, meu amigo, tendo uma grande perda, né? Vamos lá. Então, devido a todos esses impactos brutais no planeta Marte, o mesmo ficou desprovido de nenhuma proteção e bastante vulnerável e castigado pela brutal radiação solar, deixando todo o planeta seco e desprovido de vida.
E com as constantes tempestades em determinadas regiões e até mesmo tempestades globais, isso faz com que todo o planeta Marte seja varrido e tirando a sua camada superficial em centenas de quilômetros do globo geral do planeta, né? Do planeta Marte. Ou melhor, arrancando uma grande parte da sua crosta terrestre e jogando tudo para fora da atmosfera. Então, esse processo não é nada bom para o planeta Marte. Pois é. Logo de cara aí, né, meu amigo, com esse bombardeio aí, com esse ataque, né, foi logo dilacerando Marte, arrancando uma boa camada da superfície, né, ali da crosta terrestre, jogando tudo para fora do planeta. Foi bagunçando mesmo Marte logo de início aí, né, com esse ataque. Então, diante de todos esses acontecimentos, o planeta Marte se encontra num processo de definhamento e agoniação e sem forças para reagir, né? Realmente, depois de uma situação dessa aqui, né, o planeta ficou ali estagnado, mas logo muito prejudicado, muito mesmo. Vamos lá. Mais uma vez, reforçando que, devido aos bombardeios dos asteroides assassinos, o calor atômico gerado pelos impactos foi tão intenso e violento que varreu arrancando uma grande camada da crosta terrestre do planeta Marte e justamente tudo que existia na superfície do planeta Marte foi dilacerado, inclusive arrancando as florestas, construções, até mesmo os mares e jogando tudo para fora da atmosfera do planeta Marte. Pois é, velho. Já que nesse ponto, né, nessa sequência aqui, né, já foi como foram logo arrancando uma grande circunferência, né, do planeta Marte, da crosta, né, do globo, arrancando mesmo. Essa radiação foi tão violenta que fez isso. Foi arrancando uma grande camada, né, do planeta Marte, da crosta terrestre em grande profundidade do globo de Marte, né? Então, tudo que estava por ali na superfície, né, construções, florestas, mares, essas coisas foram tudo embora. Não escapou nada, né? Justamente aí, né? É por isso que Marte, né, não existe nada. Justamente foi isso, porque foi arrancada uma grande camada da crosta. Então tudo que estava ali pela superfície foi embora. Acabou-se. Vamos lá. A catástrofe do planeta Marte foi tão sinistra que o globo do planeta perdeu centenas, né, grande quantidade de quilômetros global da sua massa terrestre. Foi isso que eu falei agora, né? Incluindo a crosta e o manto, e ainda mais somando com o efeito estufa sufocando todo o planeta Marte, tudo isso na superfície e atmosfera, né? Tudo isso aí só na superfície e atmosfera. Apesar de todos esses agravamentos com o planeta Marte, para a sua destruição, ainda teve mais um golpe mortal que deixou Marte desabilitado e incapaz de voltar a restabelecer de volta a sua própria vida planetária. Então, o golpe mortal do planeta Marte foi devido ao calor atômico de proporção incalculável causados pelos impactos dos asteroides assassinos. Além da destruição da superfície e atmosfera, a energia atômica causadas pelos impactos se deslocaram-se para as profundezas dos solos internos do planeta Marte, cozinhando e destruindo camadas internas importantes do planeta, chegando ao ponto de destruir grandes partes da crosta terrestre, afetando camadas importantes como o manto terrestre e chegando crucialmente ao ponto de atingir e modificar o próprio núcleo do planeta Marte. Pois é. O negócio aqui foi grave, Marte, né? Afetou ali a superfície, né? A atmosfera,
E chegou a um ponto que essa energia se deslocou-se para o interior do planeta, né? E, prejudicando a crosta, prejudicando o manto e chegando até o núcleo do planeta, né? Então isso, como chegou até o núcleo, amigo, isso aí já prejudica, né? O motor que é o núcleo, né? Do planeta. Bom, ali já prejudicou o núcleo, já é uma coisa muito grave mesmo, do planeta Marte, né? Diminuindo assim a capacidade de produzir o seu campo magnético. Pronto, isso aí, como já prejudicou o núcleo, de cara logo, né, vai diminuir, né, o núcleo de produzir o seu campo magnético nas condições normais. Então ali ele já está numa situação precária, o núcleo do planeta Marte. Já está numa situação bem precária mesmo, né? E sendo assim, o planeta Marte não tem mais força para reagir, né? Tudo isso deixou o planeta Marte estagnado ou agonizante. E devido a essas perdas brutais com o planeta Marte, o mesmo, olha bem isso aqui, devido a essas perdas brutais que já acontecido com o planeta Marte, né, o mesmo corre o risco de perder a sua própria órbita atual com o Sol, na qual se encontra devido à perda de fusão do seu núcleo magnético, não produzindo mais o seu campo magnético nas condições totais de funcionamento. Pois é, né, amigo? Aqui já afetou aqui muito aqui o núcleo, né? O núcleo já deixou de produzir, né, nas suas condições totais de funcionamento. Então, devido a essas perdas aqui do núcleo, ele corre o risco de perder, o planeta Marte corre o risco de perder a sua órbita atual em que ele se encontra agora. O planeta Marte, né? Corre o risco de perder a sua órbita atual, né? Vamos lá. E somando com as perdas arrancadas da crosta terrestre e o manto global em quilômetros de profundidade, então toda essa perda consistente e importante do núcleo, mais o manto global, tudo isso interfere na existência do planeta Marte. Né? Todas essas perdas vai interferir, né, na existência geral do planeta, né? E por conta destas perdas significativas, pode ocorrer uma rejeição por conta do Sol. Ou Marte pode ser atraído pelo Sol, sendo devorado, rejeitado, expulso de sua órbita e, consequentemente, vagar pelo universo, sem rumo e sem destino, se transformando em um planeta da morte ou planeta zumbi. Pois é, diante dessas consequências aqui, né, como já falei aqui, o planeta Marte pode perder essa sua órbita em que ele se encontra agora atualmente. Ele pode perder essa órbita que está agora atual e o Sol rejeitar, né, o planeta Marte e ele ser expulso da órbita e se transformar em um planeta da morte, né? Aí é um perigo, né? O Sol rejeitar e ele se transformar em um planeta muito perigoso. É isso aí. Se isso acontecer, olha bem isso aqui, se isso acontecer, o nosso planeta Terra poderá ser o primeiro alvo certeiro do planeta da morte. Pois é, né? Se isso acontecer, se caso o planeta Marte for expulso da sua órbita em que ele se encontra agora atualmente, pelo Sol, né, o planeta Terra pode ser o primeiro alvo certeiro dele, né? O primeiro alvo certeiro do planeta da morte. Olha o problema, né? Se ele perder essa órbita, a Terra pode ser um alvo do planeta da morte. Vamos lá. Então,
Devido a todos esses acontecimentos, somando as perdas de massas da superfície, mais os impactos dos asteroides assassinos, mais as perdas brutais do seu núcleo, devido aos impactos cruciais, consequentemente, o calor atômico chegou ao ponto de danificar ou destruir uma grande parte do motor principal, que é o seu núcleo. Pois é, né? Esse próprio, né, a energia atômica afetou o núcleo de Marte, né? Então, devido a todas essas perdas significativas, o planeta Marte se afastou consideravelmente da sua órbita original, que o mesmo encontrava-se antes dos ataques dos asteroides assassinos, na qual era o mesmo alinhamento do planeta Terra. E, consequentemente, Marte está orbitando atualmente em relação ao Sol. Pois é, que é o seguinte: devido a todos esses acontecimentos aí, desses ataques brutais com Marte, antes dos ataques de Marte antes dos ataques, o planeta Marte orbitava o mesmo alinhamento que a Terra orbita. Pois é, orbitava o mesmo alinhamento em que a Terra orbita, fazia parte do mesmo alinhamento. Então, com essas perdas brutais que Marte teve, né, que já foi aqui mencionada, todas essas perdas, foi tão afetado que ele saiu dessa órbita que ele tinha com a Terra, do mesmo alinhamento, e foi para essa outra órbita, em que ele está agora atual. Pois é. Marte orbitava o mesmo alinhamento que a Terra e agora está orbitando essa segunda órbita em que ele está agora atual. Viu? Foi por causa disso aí, né? Devido aos bombardeios, ele sofreu ali muitas perdas brutais, né? E agora ele está nessa órbita que ele se encontra agora. Essa foi a causa, certo? Justamente devido a todas essas perdas brutais que aconteceu com o planeta Marte, as que já foram mencionadas, né? Todas essas perdas que já foram mencionadas anteriormente, né? Como perda da crosta terrestre, do manto, mares, florestas, e principalmente uma grande perda do motor principal, né? O núcleo. Mas mesmo assim, o que foi sobrevivido do próprio núcleo ainda deu para manter o campo magnético com relação ao Sol. E sendo assim, o planeta Marte ainda conseguiu ficar orbitado, né, ao Sol, né, ficar orbitado junto ali ao Sol. Quer dizer, nessa órbita aqui que ele se encontra agora, né, ficou ainda orbitado. Aqui foi o seguinte, né, como já falei, todas essas perdas que houve com o núcleo de Marte, devido a todas as perdas, o que restou do núcleo ainda deu para segurar essa órbita que ele está agora atual. Está entendendo? Né? Todas as perdas que Marte teve do núcleo e as perdas gerais do planeta, Marte ainda conseguiu segurar essa órbita que ele se encontra agora. Viu? É isso aí. Ele ainda conseguiu segurar essa órbita que ele se encontra agora. Né? Continuando. Então, diante de todos os ataques brutais dos asteroides assassinos, só deixaram, isso aqui é importante, diante de todos os ataques brutais dos asteroides assassinos, só deixaram cicatrizes profundas no planeta Marte, incrivelmente visível, né? Destacando a sua cor avermelhada e de tom enferrujada. Então, todas essas evidências que o planeta Marte tem na sua cor avermelhada, tudo isso condiz que foi causado pela alta temperatura atômica cozinhando e fritando todo o planeta Marte sem piedade e sem misericórdia. Pois é, essa cor, né, que Marte tem ali de avermelhado e tom enferrujado, essa cor foi devido, o que causou essa cor, esse tom avermelhado de Marte, foi os ataques,
dos asteroides, né? Os impactos causou alta temperatura atômica, que essa temperatura ela atingiu todo o globo do planeta, da crosta, manto e chegou até o núcleo, entendendo? Foi um sufoco grande para o planeta Marte. Então devido a isso aí, né, devido à alta temperatura, Marte foi fritado, assado, devido a essa alta temperatura, né? Assim como se fosse, tivesse colocado Marte dentro de um forno micro-ondas atômico. Isso mesmo, né? Colocaram Marte ali, Marte foi colocado dentro de um forno micro-ondas atômico. Então, essa cor que Marte tem aí, de tom avermelhado, a causa foi essa. Foi os impactos, gerou a energia atômica, calor atômico, que fez com que toda a massa planetária de Marte ficasse nesse tom avermelhado. Então essa foi a causa, que Marte tem essa cor meio avermelhada. Isso foi isso aí, foi os bombardeios dos asteroides. Então, todos esses ataques brutais que aconteceram no planeta Marte trouxeram consequências irreversíveis, como afastamento da sua primeira órbita original para a segunda órbita atual, deixando Marte um planeta gelado e, por outro lado, transformou-se em um planeta das tempestades furiosas, com mais um agravamento irreversível, né? Deixando a atmosfera sem nenhuma proteção contra os raios solares. Inclusive, o agravamento mais mortal, deixando o planeta Marte incapaz de reagir por sua vida até a sua agoniação mortal. Pois é. Então, o agravamento mortal que aconteceu com o planeta Marte foi a destruição de grande parte da crosta terrestre, arrancando tudo que, porventura, estava na sua superfície terrestre de Marte, né? Atingindo uma grande profundidade em toda a superfície global do planeta. Pois é, como já foi dito aqui, né, que esses bombardeios, né, a energia atômica foi tão violenta que arrancou tudo que estava na superfície de Marte. Arrancou tudo. Então isso aí deixou o planeta Marte, né, muito danificado mesmo. Muito danificado. Então, é isso aí. Vamos lá. E devido ao ataque brutal dos asteroides assassinos, a energia atômica gerada pelos impactos dos asteroides em todo o planeta Marte, essa energia se deslocou-se para o interior do planeta Marte, chegando até as profundezas, atingindo o seu próprio núcleo, né? Afetando o seu funcionamento normal, né? Diminuindo consideravelmente, deixando de produzir o seu campo magnético. Então, como já foi dito, o planeta Marte está incapaz de reagir. Pois é. Diante de tudo isso, desse ponto que o planeta Marte já se encontra, né, o planeta Marte não tem mais condições de reagir. Ele não tem mais condição. Aqui o planeta Marte não vai passar mais disso. O planeta Marte não vai mais passar. Nesse ponto que ele está, ele vai ficar. Viu? Tipo assim, por mais que queiram modificar o planeta Marte, não terá mais condições de Marte ser modificado, porque Marte foi prejudicado nas suas estruturas funcionais, ali de Marte. Então não tem mais como Marte ter mais condições de reagir. Então é isso aí. Marte não tem mais condições, por mais que queiram, de modificar o planeta Marte, não tem mais condição. Vamos lá. Então, reforçando, como o planeta Marte orbitava o mesmo alinhamento que o planeta Terra, antes dos ataques dos asteroides assassinos, tudo isso implica que
o planeta Marte tinha as mesmas condições de abrigar vidas igual ao planeta Terra. Então, é isso aqui, né? Como já falei, antes dos ataques dos asteroides, o planeta Marte tinha o mesmo alinhamento que a Terra. Tinha o mesmo alinhamento, o mesmo orbitamento. Então quer dizer o quê? Que Marte tinha as mesmas condições de abrigar vida igual a Terra. Né? Se Marte tinha o mesmo alinhamento, as mesmas condições, né, que ele estava ali, que a Terra tem, Marte também teria. Viu? Essa aqui é muito importante, né? Que Marte, né, orbitava ali o mesmo alinhamento e as mesmas condições que a Terra tinha e tem, ele também teria. Marte. É isso aí. Então, diante de todos esses acontecimentos que ocorreram com o planeta Marte, foi de tudo mais terrível que já aconteceu no nosso sistema solar. Realmente, né, foi uma coisa muito, muito grave mesmo. Portanto, o planeta Marte passou a ser um planeta sem muitas reações, devido a todas as suas perdas vitais, como grande perda do seu núcleo, grande perda extraordinária da sua crosta terrestre e perda significativa do manto terrestre, né, e grande perda da atmosfera, mares, florestas. Então, devido a todos estes agravamentos ocorridos com o planeta Marte, olha bem isso aqui. Devido a todos estes agravamentos com o planeta Marte, o mesmo continuará no processo da sua interrupção e da sua evolução. Então, isso quer dizer o quê? Né? Devido, como eu já falei aqui, todas essas perdas de Marte, todas essas perdas brutais que Marte teve, então, todas essas perdas significam o quê? Essas perdas significam a interrupção. Está entendendo? As perdas significam a interrupção do planeta Marte e da sua evolução. Quer dizer, como Marte teve essas perdas significativas, então ele não vai mais ter evolução, Marte. Não vai mais ter evolução, devido às perdas que Marte teve aqui. Está entendendo? É assim, por exemplo, como eu vou dar aqui apenas um exemplo, né, só para prático aqui. Por exemplo, eu tenho aqui um conjunto de engrenagem em uma máquina, né, funcionando, um conjunto de engrenagens numa máquina. Basta uma só engrenagem travar, que todo o planeta, basta uma só engrenagem travar, que a máquina trava, não funciona mais nada. Basta só uma. Travou ali e acabou-se. Trava tudo. Então, essa comparação que eu estou fazendo aqui da engrenagem, né, são as perdas que Marte teve. Né? Seria como se fossem as engrenagens de Marte. Né? Então, se no caso aqui em Marte, essa engrenagem travou, então pronto. Justamente foi aqui, a interrupção. Quando a engrenagem travou, é a interrupção. Se houver interrupção, acabou. Não tem como Marte ter evolução. Então, Marte parou aqui, planeta Marte. O planeta Marte, até eu já falei antes, não tem mais condição de melhorar. Né? Como eu já falei, por mais que queira melhorar Marte, né? Fazer reformas em Marte, né? Né? Não tem mais jeito, porque Marte perdeu a sua estrutura funcional mesmo de um planeta para, né, viver ali plenamente. Marte perdeu todas essas forças vitais. Marte perdeu. Então não tem mais como Marte poder se evoluir. Não tem mais. Marte parou aqui, Marte estagnou aqui. É como se ele estivesse assim, por exemplo, em ponto morto, ponto neutro, estagnado. Pronto. Marte, deste ponto, ele não passa mais.
por mais que queira. É isso aí. Então, é isso aí, minha gente. Vamos aqui seguindo, certo? Vamos aqui seguindo. Parte 1. Planeta Terra escapou dos asteroides assassinos. O planeta Terra escapou dos asteroides assassinos. Vamos ver, né, o que aconteceu. O nosso planeta Terra, por incrível que pareça, escapou e se livrou do próprio esquadrão dos asteroides assassinos, o mesmo que destruiu o planeta Marte. Como já foi dito que o esquadrão da morte surgiram dos confins do universo profundo e absoluto. Os caras vêm muito de longe, esses caras. Sem destino e trajetória indefinida, né? Com velocidade desproporcional cruzando o universo profundo. Pois é, né? Esses caras aí, como já foi dito, né? Vieram de muito longe, né? Então, diante de tudo isso, por incrível que pareça, o asteroide que chocou ou detonou o planeta Terra na era da destruição dos dinossauros há 65 milhões de anos fazia parte do esquadrão da morte que destruiu o planeta Marte. Pois é, gente. Esse asteroide que destruiu, né, que atacou a Terra na era dos dinossauros, esse cara fazia parte do esquadrão dos asteroides que atacou Marte. Diga aí. Olha aí, problema. Fazia parte do esquadrão que detonou Marte. Esse cara fazia parte. Então, o que deve ter acontecido, né, foi que o asteroide que chocou com o planeta Terra, ainda muito longe, nos confins do universo profundo, o mesmo foi se distanciando dos demais. E assim foi seguindo outra trajetória, se afastando, seguindo outro rumo diferente, mas com o mesmo instinto de destruição. Mesmo assim, o planeta Terra escapou da destruição dos asteroides da morte. Apenas um só dos assassinos atingiu o planeta Terra. Pois é, meu amigo. Esse cara aqui, como eu já falei, né? Ele fazia parte do esquadrão que atacou Marte. Diga aí, esse cara. Então, o que deve ter acontecido foi o seguinte. Ainda muito longe mesmo, no universo ainda profundo, muito longe ainda, eles vinham, né? Esse esquadrão vinha, tudo junto. Mas só que esse cara que detonou os dinossauros, né? Esse cara vinha junto, mas chegou a um determinado ponto ainda muito longe, ele abriu um grau. Na hora que ele abriu um grau, ele se, né, distanciou-se mais dos outros e veio seguindo. O esquadrão que atacou Marte veio, e ele veio também, né? Veio. Aí pronto. Esse esquadrão que atacou Marte, atacou. Marte foi atacado, detonado, todo mundo já sabe, né? E o planeta, e o asteroide que detonou a Terra, nos dinossauros, né? Ele vinha no rumo da Terra, Nisso, o grau que ele deu afastou-se mais, certo? Afastou-se mais, né, da Terra. Então, como ele se afastou mais, ele passou pela Terra, né? Não foi dessa vez que ele chocou com a Terra, não foi. O planeta Marte foi atacado, detonado. O planeta Marte foi detonado, ele passou, foi embora. No que ele passou, né? Passou e foi embora em rumo ao universo profundo, foi embora. No que ele passou, ele foi fazendo a sua órbita. Foi fazendo a órbita. Nisso, quando ele concluiu novamente a órbita, diga aí, isso aí, quando ele estava fazendo a órbita, passaram milhões ou bilhões de anos, ele fazendo a órbita. Aí quando esse cara concluiu a órbita que ele estava fazendo,
Aí pronto, ele deu de cara com o planeta Terra. Aí pronto, aí não teve escapatória. Pronto. Dessa segunda vez, a Terra não teve como se escapar. Ele veio e detonou o planeta Terra. Foi justamente esse cara aqui que detonou os dinossauros. Foi ele. Diga aí. Ele passou, fazendo a órbita, passou milhões de anos, e ele voltou e detonou a Terra. Então foi esse cara aqui que detonou os dinossauros, viu? Detonou a Terra. Então, tudo isso condiz que o planeta Marte, né, foi o primeiro a ser bombardeado pelos asteroides assassinos. E o planeta Terra foi bombardeado pelos asteroides assassinos solitários, como eu já falei, há milhões ou bilhões de anos depois que o planeta Marte foi crucialmente detonado. Então foi isso que eu falei, né? Devido a que, né, como já foi dito, que o asteroide pelo qual atingiu o planeta Terra, o mesmo foi se deslocando em outro rumo diferente dos demais asteroides que detonaram o planeta Marte, né? Então, devido a esse deslocamento de rota dos demais assassinos do planeta Marte, o mesmo praticamente ia na trajetória do planeta Terra, com toda a determinação de destruição. Então, foi isso que eu já falei, né? Mas, felizmente, né, não foi desse ataque que o planeta Terra foi atingido. Como eu já falei antes, né? Que ele passou primeiro, passou e atacou, né, depois. O asteroide assassino solitário passou próximo do planeta Terra, seguindo em rumo ao universo profundo, destinado a cumprir a sua sina da destruição. E assim decorreram milhões ou até mesmo bilhões de anos desse asteroide assassino solitário vagando pelo universo profundo e absoluto, né? Nas mais profundas das escuridão. E assim o mesmo foi seguindo a sua cruel trajetória, e finalmente aquele asteroide foi concluindo a sua órbita, né, que eu já falei, no qual o planeta Terra estava estrategicamente na sua trajetória, ou melhor dizendo, na sua mira fatal. Então foi isso aí, né? Tudo que eu já falei antes, né? O que aconteceu. Então, o pior aconteceu. O planeta Terra foi fatalmente bombardeado pelo asteroide assassino solitário, causando a extinção dos dinossauros. E aí, bom, então foi isso que aconteceu com o planeta Marte e, consequentemente, atingindo o nosso planeta Terra. Mas apesar de tudo isso que aconteceu aqui, né, muito próximo com o nosso vizinho irmão Marte, o nosso planeta Terra teve apenas um impacto brutal, e mesmo assim o nosso planeta Terra sobreviveu e escapou dos bombardeios do esquadrão dos asteroides assassinos. Pois é. Mesmo assim, né, meu amigo? Nós escapamos, né? Mesmo assim, nós escapamos dos bombardeios dos asteroides que atacou Marte. Viu? Nós escapamos, né? Foi só esse mesmo que atacou a Terra, esse solitário, né? Olhe bem, esse cara, ele fez um grande estrago, só um. Só esse cara aí fez um grande estrago na Terra, né? Detonou ali os dinossauros na época, né? Foi muita morte ali dos dinossauros, todos os seres vivos ali, muitos seres vivos ali morreram ali, diante daquela ocasião. Então, de uma certa forma, né? Felizmente, foi só esse que atingiu a Terra, felizmente. Porque, se caso viesse mais algum desses asteroides que atacou Marte, viesse mais para o lado da Terra, então, né, ia ser bem pior. O negócio ia ser bem grave para a Terra, né? Se esse tivesse, então a Terra ia ser mais crucialmente detonada, então, com certeza, a gente não estaria aqui não, viu? A gente não estaria aqui. Se esse que atacou Marte viesse mais para o lado da Terra. Então, ainda bem que eles ficaram mais para o outro lado, né? Então, foi isso aqui, meu amigo, que aconteceu, né, com Marte.
né? E ainda sobrou um pouco para a Terra, né? Mas pelo menos foi só isso mesmo, e a Terra se recuperou e estamos aqui, né? É isso aí. Seguindo aqui, certo? Parte 2. Parte 2. A rachadura do planeta Marte. Pois é, a rachadura do planeta Marte. Mais uma vez, seguindo na linha da teoria da vida e morte do planeta Marte, existe visivelmente uma grande fratura exposta e cravada bem ali no centro do planeta Marte, medindo aproximadamente mais de 4.000 quilômetros de extensão, podendo chegar aproximadamente a 200 quilômetros de largura e podendo chegar a 7 quilômetros de profundidade. Então, tudo isso condiz que teve algum processo de alguma causa que provocou essa fenda gigantesca no planeta Marte. Então, tudo isso está muito claro de quem provocou a incrível rachadura no planeta Marte. Então, por incrível que pareça, sim, foram os esquadrões dos asteroides assassinos pelos ataques brutais, detonando todo o planeta Marte, né? Sufocando e castigando com a brutal radiação atômica atômica na superfície, chegando até rasgando as profundezas da crosta terrestre, indo em rumo ao centro do planeta. Pois é, mesmo. Essa cicatriz, né, que eu falei, é rachadura, né, que eu me refiro a fenda que existe lá. A rachadura e fenda é a mesma coisa, certo? Então, o planeta Marte, no caso aí, né, já foi tão bombardeado crucialmente que a energia atômica chegou tão a um ponto astronômico, né, que deixou o planeta Marte meio assim maleável, certo? Meio frágil. Então, essa fragilidade foi afrouxando a crosta do planeta Marte. Foi afrouxando ali, com essa ficando mais maleável. Então, foi aí, nesse ponto, que a fenda surgiu. Foi nesse ponto que, onde a crosta ficou mais maleável, aí a fenda abriu ali, aí foi ganhando extensão, né, uma grande extensão, largura e profundidade. Então, tudo isso foi devido ao ataque brutal dos asteroides assassinos, devido à energia atômica, brutalmente, né, deixou o planeta ali, a crosta meio maleável, então foi ali que a fenda se formou. Aí a fenda se formou ali. Foi dessa forma que a fenda ali em Marte se formou. Viu? Foi isso aí. E perante todos esses bombardeios constantes dos asteroides, a superfície de Marte, em um determinado ponto, devido ao calor atômico, astronômico, né, que já falei, aquela parte da superfície foram cedendo e sendo rasgando, formando uma fenda em grandes extensões, né, larguras, consequentemente se aprofundando em rumo ao centro do planeta Marte. Pois é, né? Como eu falei, né? A extensão, largura aí foi se aprofundando em rumo ao centro do planeta. Isso é gravíssimo, né? Então, tudo isso que aconteceu com o planeta Marte, ainda, olhe bem, tudo isso que aconteceu com o planeta Marte ainda poderia ser muito pior. Diga aí. Tudo isso que já aconteceu com o planeta Marte, todos os ataques brutais, né, podia ser ainda muito pior. E essa fenda que aconteceu aí com o planeta Marte, a fenda que aconteceu, que está lá no planeta Marte agora, essa fenda poderia ainda ser muito pior. A fenda, diga aí. Então, o que poderia ser ainda mais assim pior do que a fenda?
Vamos ver, né? O que poderia ser pior. O fim do planeta Marte, ou melhor dizer, a sua morte. O fim poderia ser isso aí, né? O fim do planeta Marte ou a morte. Vamos lá. Se porventura os ataques dos asteroides se prolongassem por mais tempo, os bombardeios castigando atomicamente e, consequentemente, a fenda seria cada vez mais aumentada na sua extensão e profundidade, causando assim a sua partição do globo do planeta Marte, literalmente em duas bandas. Então é isso que ia acontecer, gente. Se esse bombardeio em Marte fosse mais prolongado, esse bombardeio, os impactos, né, astronômicos aí, o que ia acontecer? Era a partição do planeta Marte, né? A partição do globo do planeta Marte. É isso que ia acontecer. Então foi isso aí que eu falei, que o que poderia ser pior era isso aqui. Era a partição do planeta Marte. Pois é, Marte seria particionado em duas bandas, literalmente, em duas bandas. Mas, felizmente, né, o ataque passou, o comboio lá dos asteroides passaram, né, o bombardeio passou e não chegou a esse ponto. Não chegou a esse ponto, mas está lá, com a fenda, mas está lá, sobrevivendo, né? Então, esse seria o fim do planeta Marte. Mas, felizmente, apesar de todos os ataques brutais dos asteroides, o planeta Marte resistiu e sobreviveu, né? E ainda lá ele está sobrevivendo, até a sua agoniação mortal. Pois é, como eu falei, Marte está lá sobrevivendo, até onde der. Marte vai ali caminhando até onde der, né? Devido a essas perdas brutais, e vai só ali sobrevivendo. É isso aí, vamos lá. Então, mais uma vez, qualificando que a rachadura ali visivelmente existente no planeta Marte foi provocada pelos impactos consecutivos, proporcionando super energia atômica na superfície, né? Enfraquecendo a uma determinada região que, por essas circunstâncias desproporcionais dos impactos, o calor atômico, aquela superfície desprendeu ali, formando aquela fenda, ou melhor dizer, a cruel rachadura. E assim foi o motivo que originalizou a fenda do planeta Marte. Então, como, né, eu já tinha falado tudo anteriormente, né, tudo que o que fez aquela fenda ali foi o ataque dos asteroides, que provocou ali a energia atômica e provocou a fenda. Então a fenda foi instalar em Marte, foi provocada pelos asteroides, pelo ataque. Esse foi o motivo, certo? Esse foi o motivo. Pois é, gente. Pois é, essa minha teoria aqui, né, pegou essa parte aqui de Marte, né, e essa destruição, né, que Marte chegou, né, até a Terra. Felizmente foi só, né, causou apenas só um ataque, né, foi cruel, mas foi apenas um, né. Então a teoria implica isso aqui, certo? Vamos lá, eu vou aqui só dar aqui uma palavrinha aqui para melhor entendimento aqui, certo? Só para dar uma esclarecida aqui. Por exemplo, esses caras, né? Esse esquadrão da morte. Esses caras vieram de muito longe, como já foi dito, né? Muito longe do universo profundo, né? Como já foi dito, ele se formou ali, né? Naquele ambiente caótico, turbulências, altas temperaturas, se formaram ali, né? Objetos batendo com outros, se chocando, e naquela confusão ali, né?
Então eles foram se formando ali, foram fazendo a sua própria órbita, e ficaram lá milhões, bilhões de anos lá, fazendo a sua órbita, né? E pronto. Aí chegou um ponto que esses caras se formaram ali. Nasceram e se formaram ali, certo? Nesse ambiente caótico. Pronto, aí eles, no caso, estavam tão o absurdo lá, né, que a órbita, assim, aumentando o orbitamento lá, né, muitos asteroides. Então chegou um ponto que a própria órbita lá que estavam fazendo, o cinturão, não suportou esses caras. A órbita não suportou esses caras e chegou um ponto que eles romperam a sua própria órbita, em que eles nasceram, né? Eles mesmo romperam ali, a órbita não suportou, eles foram embora em rumo ao universo profundo. Aí vieram. Aí pronto. Nisso que eles rompeu a órbita, passaram bilhões de anos ele percorrendo pelo universo profundo. Aí pronto. Aí chegou a um ponto que ele deu de frente, esse esquadrão deu de frente com o planeta Marte. E pronto. Todo mundo já sabe, né, que Marte foi ali bombardeado, crucialmente bombardeado e, né? Pronto, todo mundo já sabe, né? Aí, esse cara que detonou os dinossauros, esse cara fazia parte desse esquadrão. Pois é, ele fazia parte. Ele nasceu nesse mesmo ambiente em que esse esquadrão que detonou Marte, né? Ele nasceu ali também, mesmo ambiente. Bom, aí pronto, né? Aí Marte estava na sua trajetória, Marte. Aí pronto, aí Marte não teve escapatória. Diz que detonou a Terra, vinha junto, né? De uma maneira ou outra, esse que detonou a Terra, até como eu já falei, ele abriu um grau. No que ele abriu o grau, ele veio. O de Marte veio, ele veio também, aí Marte detonou, Marte foi detonado, e o da Terra passou. Não chocou com a Terra, passou, né? Devido ao grau que ele deu, ele passou, aí foi embora. No que ele foi embora, fazendo a sua órbita, passaram bilhões de anos ele fazendo a sua órbita. Quando ele fez a órbita, concluiu a órbita, quando ele concluiu a órbita, ele deu de frente com a Terra. Pronto, aí a Terra não teve escapatória. Aí foi desse ataque que aconteceu, né? Que foi esse cara que detonou a Terra na época dos dinossauros. Foi ele, esse cara aí, que detonou a Terra. Né? Eles vinham junto, né? Do esquadrão que detonou Marte. Pois é. Aí vamos aqui para Marte, planeta Marte. Como eu já tinha falado, né? Que esses asteroides eram os milhões de centenas de milhões, né, de asteroides. Então, voltando aqui para a Terra rapidinho. A Terra foi bom, esse que vinha para a Terra, ele passou, né, fez a órbita, milhões de anos, e voltou e pegou a Terra, detonou a Terra. Aí voltando aqui para Marte. Como passaram milhares e milhares por Marte, né, foi o esquadrão, era milhares e milhares. Então, os asteroides que detonou Marte, ficou ali, ficou em Marte, morreu em Marte. Pegou em Marte e ficou ali, acabou-se ali, os que detonou Marte. Então, no caso, eram milhões de asteroides. Então, muitos passaram por Marte, passou mais por fora de Marte, e foram embora pelo universo, novamente, continuaram. Então, se esses caras, os que passaram por Marte, né, passou ali por Marte, foi embora. Então, eles estão aí, no universo. Se eles passaram, né, meu amigo?
Então muitos passados, milhares passados estão aí no universo. Estão fazendo alguma órbita por aí. Vai lá saber que órbitas esses caras estão aí fazendo. Vai lá saber que órbita que agora esses caras estão aí fazendo. Pois é, né? Um negócio meio assim, né? Preocupante. Porque esses caras estão aí no universo, fazendo alguma órbita. Isso eles estão fazendo, alguma órbita. Bom, aí outra coisa que também que preocupante, por exemplo, de vez em quando aparece asteroide de tamanho médio no nosso sistema solar, próximo aqui da Terra, aparece. De vez em quando aparece, né? Asteroide médio preocupante. Quem sabe que esses caras não faziam parte desse esquadrão? Quem sabe? Que esses que estão agora aparecendo aqui no nosso sistema solar, próximo à Terra, né? Eles já fizeram a sua órbita há milhões de anos e estão voltando. Né? Pode ser algum filhote, né, desses que passaram, mas que esses caras que passaram por Marte, eles estão fazendo alguma órbita aí no universo. Sabe lá onde, mas isso eles estão fazendo alguma órbita. Certo? É isso aí. É muito preocupante, né? Por exemplo aqui, né? Marte ele teve, como já foi falado, né, devido a antes dos ataques que Marte teve, ele fazia o mesmo orbitamento que a Terra, o mesmo alinhamento que a Terra tinha, Marte tinha. Então, devido a esses bombardeios, Marte teve muita perda significativa, né, da estrutura do planeta. Então, ele está nessa órbita que está aí agora atual, Marte. Pois é, Marte fazia essa órbita da Terra, a mesma que a Terra, e agora ele faz essa órbita com o Sol agora, atual, devido a isso. Foi a perda que ele teve, né, que ele está aí, orbitando nessa órbita que ele está aí atual. Pois é. E essa perda que Marte teve, de tudo que ele teve, zero núcleo, tudo que ele teve, essas perdas brutal, do núcleo. Então, essa perda que Marte teve, do núcleo, do planeta em geral, ele conseguiu ainda segurar essa órbita que ele se encontra aí atual. Pois é. Marte está aí nessa órbita que ele se encontra agora, é porque o que restou do núcleo danificado, ele conseguiu ainda segurar essa órbita aí que ele se encontra agora. Pois é. Ele segurou aí. Ainda conseguiu segurar essa órbita aí que ele se encontra, Marte. Devido a todas essas perdas, ele ainda conseguiu ficar aí orbitando em relação ao Sol. Certo? Aí pronto. Vamos aqui novamente em Marte. Essa cor avermelhada que Marte tem, que o planeta Marte tem, essa cor avermelhada, tom enferrujado. Justamente também, tudo isso foi causado pelos impactos brutais dos asteroides, tudo isso. Então, nesse caso aqui, que Marte tem a sua cor avermelhada, foi isso aí. Foi a causa também dos impactos brutais, né? Causando a energia atômica, brutal mesmo, que, como já foi dito, assou o planeta Marte. Como se tivesse colocado Marte dentro de um forno micro-ondas atômico. Então foi isso que aconteceu. A causa que Marte tem essa cor avermelhada foi isso aí. Foi os ataques brutais dos asteroides devido à energia atômica. Então foi essa a causa que Marte tem. E você vê que Marte, a própria Terra em Marte é um pó. A Terra ali de Marte, a superfície, é um pó muito fino, muito fino. É uma Terra ali foi muito judiada, justamente devido ao calor atômico. Foi tão grande que assou, né, todo o globo, né, que foi da crosta, manto, até o núcleo, né? Então isso aí, meu amigo, prejudicou muito. Então, essa cor avermelhada que Marte tem foi isso aí. Foi devido aos ataques brutais, o calor atômico que fez isso aí.
né? E é um pó, né? A Terra de Marte é um pó. Qualquer coisinha ali, que qualquer turbulênciazinha que tem ali na superfície de Marte, acontece aquelas tempestades de areia. Pois é por causa disso aí a causa. Essa aí é a causa que, devido à areia ser tão fina, o pó, que qualquer turbulência ali que houver no planeta, ali pela superfície, provoca tempestade. Então, essas tempestades que sempre acontece no planeta Marte, é devido a isso aí. É devido a Terra lá ser muito fina, um pó, e qualquer movimento ali, turbulência, provoca tempestade, né? Tem tempestade que é muito grande e tem umas que é até quase o globo. Essas tempestades é assim, provocada em quase todo o globo. É muito sério, é devido a isso aí. Isso aí. O planeta Terra, o planeta Marte, o planeta Marte, ele pode ter, sabe o quê? Vidas, partículas microbianas. Pode ter, Marte. No Sol ainda, ele pode ter vidas microbianas. Se caso for provado que Marte tem vidas microbianas, partículas microbianas no solo de Marte, então isso prova que Marte já teve vida, certo? Anteriormente. Isso prova que Marte teve vida. Isso é uma prova que Marte teve vida, porque essas partículas microbianas é o que restou da vida anterior de Marte, que Marte foi dilacerado. Então, essas partículas microbianas, certo? É a prova que já esteve, que teve vida em Marte. É o resto, é o que restou, né, da vida, são essas partículas microbianas. Então, se for provado mesmo que existe essas, né, partículas microbianas, então isso aí concretiza que Marte já prova que Marte teve vida anteriormente. Então é isso aí, né? Marte já teve vida anteriormente. Pois é, e continuando aí, né, da fenda, né, em Marte, ali, da rachadura, também, né, ali a fenda, a rachadura foi causada pelos impactos. Tudo ali foi causado pelos impactos, né? Consecutiva, a energia atômica brutalmente, astronômica, causou aquilo ali. Como eu já falei, né, que ali o planeta todo ficou superaquecido, a crosta ficou maleável, né? No que a crosta ficou ali maleável, então ali cedeu qualquer coisa ali pela crosta, então abriu aquela fenda. Pronto. Na hora que abriu a fenda, foi em extensão, crescendo em extensão grandiosa, largura e profundidade. Então, a causa que tem aquela fenda no planeta Marte foi os ataques dos asteroides, né? Provocando a energia atômica que fez tudo isso. Baleou o planeta e deixou o planeta muito frágil. E aconteceu essa fenda por causa disso. E como eu já tinha falado, que poderia ser pior, né? Poderia ser pior, sim. Se o ataque fosse mais prolongado por mais tempo, a energia atômica ia triplicar, então a fenda consecutivamente ia aumentando de extensão, milhares de quilômetros, largura e profundidade, indo para o centro do planeta. Ia tudo ali, né, muito grave para o planeta Marte. Então, em que a fenda fosse crescendo, então a fenda ia chegar a um ponto que o planeta Marte ia ser particionado. O globo de Marte ia ser particionado, duas bandas. Então, era isso que ia acontecer se o ataque dos asteroides fosse prolongado por mais tempo. Era a partição do planeta Marte. Então, né, foi isso aí que aconteceu com Marte. Foi isso aí. E outra coisa aqui, né, por exemplo, se caso,
não tivesse havido bombardeio em Marte. Marte, Mercúrio, Vênus ali, né? Não tivesse havido nada de bombardeio. Então, o que teria acontecido? O que estava acontecendo? Marte estava aí, plenamente. Marte, né? Se não tivesse acontecido esse bombardeio aí que houve, Marte estava aí, plenamente, com vida. Então, o que poderia estar acontecendo? Né? Podia acontecer que, quem sabe, aqui né, os humanos tivessem algum contato, né, com os marcianos. Né? Algum contato, alguma coisa. Podia ter acontecido. Né? Se caso, né, não tivesse havido nada de bombardeio. Marte estava aí. E era, né? Quem sabe a gente tinha até uma convivência, né? Marte, o pessoal de Marte e os humanos, né? Tem uma convivência. Pois é. Então essa aí é a minha teoria, certo? Que eu fiz aqui, né? Como o meu nome é Antônio Emanuel, né? Eu que fiz isso aqui. Então eu chamo assim, teoria vida e morte do planeta Marte, eu chamo morte, é porque do que ele era para o que ele está agora. Né? Então é por isso que eu digo vida e morte, é por causa disso. Né? E ele anteriormente, plenamente, né, vivia, e agora está nessa situação. É por isso que eu chamo vida e morte. Pois é, gente. Essa aqui foi a minha teoria e é isso aí. Valeu, se alguém gostar aí, dê um like aí, certo? Valeu, fique com Deus, fique com Deus.